A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus amados irmãos, que alegria estar aqui, que satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, para que nós possamos aqui ter esse privilégio de estudarmos juntos a palavra de Deus. E neste vídeo estaremos mais uma vez trazendo aí subsídios às lições da revista Editora Central Gospel, LPD número 68, que tem aí, é claro, como tema a Carta aos Hebreus. E é interessante que a lição a ser vista, estudada, abordada aqui é a lição 4, cujo título é Cristo é superior a Moisés. E essa lição tem como texto bíblico básico a Epístola aos Hebreus, capítulo 3, os versos 1 ao 8, verso 12 e também verso 14. Também tem aí o texto áureo em Hebreus 3, dessa feita o verso 3 que diz: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que edificou. A nossa palavra introdutória vai dizer-nos: Moisés foi fiel em seu ministério, contudo, o grande libertador dos hebreus, por ser homem, não pôde ser perfeito. Na nova aliança, Jesus deu-nos o exemplo de irrefutável perfeição. Ele revelou ser superior a todos os expoentes veterotestamentários, pois assumiu a forma humana, concedendo a todos os que nele creem a eterna salvação. Então, meus irmãos, mais uma lição. Essa lição, se você analisar bem, ela tem o mesmo, eu diria, espectro da lição de número 2, onde nós falamos ali sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Dessa feita, estamos abordando agora a superioridade, embora o título não seja superioridade, mas a visão, a linha, a ideia, a forma de agir e pensar, trabalhar nessa lição é a mesma. Dessa feita em relação a Moisés. É claro que a gente está seguindo uma sequência dentro dessa carta, onde o ponto é entender, e eu acredito que falarei aqui, se não todas as lições, pelo menos a maioria, para que, de repente, você, professor, já tenha em mente que é preciso que os alunos compreendam esse contexto, de que o autor da carta aos Hebreus está escrevendo aos irmãos cristãos, ok, porém de origem judaica, que por causa da perseguição ferrenha daqueles dias estavam voltando ao judaísmo, abandonando o cristianismo, ou muito mais que isso, não só religião, mas abandonando a Deus na pessoa de Cristo, abandonando a Cristo e voltando para o judaísmo, pensando em estar a fazer a coisa certa. Por quê? Porque para eles seria um meio de fugir de tão grande perseguição naqueles dias. Mas o que a gente percebe é que o autor está agora tentando ali convencê-los, graças a Deus, a permanecer adorando e servindo a Cristo. E para isso, ele vai mostrar para eles quem realmente é Cristo. Se havia, dentre alguns deles, dúvida quanto à pessoa de Cristo, todas essas dúvidas estavam sendo sanadas por esta carta, ou seja, conhecendo mais a Cristo através do conteúdo dessa carta. E um dos pontos que ele quer destacar aqui é o fato de Cristo ser superior a Moisés. E lembrando que quando nós falamos de Moisés, gente, vai muito mais do que falar de ser superior a uma pessoa. Aqui o que está acontecendo é que Moisés está muito atrelado, ou seja, o relacionamento entre a pessoa de Moisés e a lei é muito intrínseco, tá? Então quase que não dá para separar um do outro. Então a gente vai tentar, a princípio, seguir o ponto claro e específico da lição para que nós possamos aplicar. Lembrando que essa lição ela tem aí 3 tópicos, dos quais nós temos: o primeiro tópico diz aí convocação dos santos à adoração a Cristo. O segundo tópico tem como título maior glória do que Moisés. E o terceiro e último tópico tem como título advertência quanto ao endurecimento contra Deus. Aqui parece que nós temos 3 assuntos, tá? Embora tudo isso aqui seja um só assunto, mas pelo menos você, professor, é bom que você faça essa divisão, siga a divisão da revista, te aconselho, tá? Siga essa divisão aqui, porque assim a sua aula vai ser mais didática, tá? Então, não há necessidade de começar a aula ou começar o primeiro tópico falando sobre essa diferença clara em que existia essa superioridade de Cristo em relação a Moisés. Não é um assunto tanto para se falar no primeiro tópico, não. É um assunto que é mais falado, mais dito, mais abordado no segundo tópico. Tá? Então, embora a gente fale alguma coisa inicialmente, eu talvez eu até fale aqui, mas o foco na hora de trabalhar a superioridade de Cristo em relação a Moisés vai recair para o segundo tópico. No primeiro tópico é bom falar o seguinte: no primeiro tópico ele trabalha mais a visão do texto em si. Tá? O verso 1, você pode perceber que o primeiro subtópico, o segundo subtópico,
todos esses dois estão baseados no verso 1 do capítulo 3. Então a gente vai tirar um tempo aqui no primeiro tópico, é aí que você vai fazer, professor, no primeiro tópico, tire esse tempo para explicar as expressões presentes no verso 1, ok? Então leia o verso 1 para começar, eu vou fazer já já, leia o verso 1 para começar o primeiro tópico e faça então essas explicações desses dois subtópicos que estão aqui. E para fechar, é claro, o último tópico, que é o terceiro, vai falar um pouco sobre essa questão do que o autor aos Hebreus está advertindo, está chamando a atenção para esses irmãos que estavam debandando, um detalhe interessantíssimo, que essa debandada deles, esse abandono que eles estavam ali fazendo em relação a Cristo e o Evangelho, se assemelhava muito ao que os judeus também, seus irmãos consanguíneos, haviam feito lá no passado. Então isso se assemelhava à rebeldia feita lá no deserto. E é isso que a gente vai fechar a aula falando um pouquinho sobre isso, e com isso eles estavam endurecendo o coração, tá? Isso aqui é só um resumo, isso aqui é só uma síntese aí para ajudar você, professor, para que você possa se situar dentro da sua aula. E agora eu começo de maneira mais prática e técnica a aplicar alguns pontos aqui dentro da lição para lhe ajudar. E aquilo que eu não consegui fazer no tempo que eu tenho aqui no vídeo, também lembrando que eu sempre deixo meu contato, você pode estar mandando um zap, falando comigo, a gente vai falar um pouco mais sobre esse ponto e até aplicar algumas questões que talvez possam lhe auxiliar, caso, é claro, haja dúvida aí da sua parte, ok? Então, dito pois isso, vamos lá, primeiro tópico, entender um pouco mais. Então nós temos aí convocação dos santos à adoração a Cristo. Esse tópico aí, ele vai trabalhar um pouco do capítulo 3, verso 1, então eu já com a revista em mãos, não vou abrir a Bíblia aqui, porque a revista já traz em si esse texto e eu vou ler aqui o texto da revista. Deixe-me ler o texto para que eu faça as aplicações dos subtópicos. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Olha aí. Então esse é o ponto. E aqui, o que a gente vai perceber, professor aí, aluno que também está já se preparando para EBD, está conosco aqui, é muito bom ter vocês aqui, me alegra muito. A gente percebe o que aqui? Que nós temos dois pontos a se trabalhar. No primeiro subtópico, a gente vai falar um pouco sobre essas duas expressões juntas aí, né? Irmãos santos. E vamos falar depois sobre o fato de Cristo ser chamado aqui também no verso 1 de apóstolo e sumo sacerdote. É sobre esses dois assuntos que a gente vai trabalhar agora. Vamos lá. Vamos partir para o primeiro aí. Irmãos santos. Ok? Irmãos santos. Deixe-me ler. Gente, vocês estão percebendo, quem está nos acompanhando aí, que lendo toda a revista aqui no vídeo, fica muito extenso. Fica comprido demais. Então eu tenho escolhido algumas partes, eu tenho selecionado algumas partes dentro da revista para ler, para que o vídeo não se estenda muito, tá? Talvez não seja a mesma parte que você vai ler, a parte que você escolheu, mas vamos lá. Então daqui eu só peguei o segundo parágrafo, que diz assim: a descrição dupla dos leitores deixa claro que eram convertidos, aí está entre parênteses, irmãos santos. Uma designação que só se aplica a pessoas da família de Deus, separadas pela graça. Então o nosso foco, o nosso alvo, embora a gente mesmo que leia tudo aqui, mas você vai perceber que eu já parti para o ponto que eu acredito ser o principal aqui nesse primeiro subtópico, qual é? É entender essas duas expressões juntas, como está aí, irmãos santos. A gente não vê isso no Novo Testamento. Irmãos aparece um monte de vezes, santos mais ainda. Agora, juntas dessa forma aí, você vai perceber que no português, aí na sua Bíblia, tradução em português, irmãos santos está os dois dentro de duas vírgulas. Você pode perceber que tem uma vírgula antes de irmãos e outra vírgula depois de santos. Então está junto mesmo. Irmãos santos, tá? A gente não é comum encontrarmos no Novo Testamento escrito dessa forma, irmãos santos. Então por quê? Vamos entender o que talvez teria levado o autor aos Hebreus a escrever dessa forma. E a melhor coisa a se fazer é partir para o texto. Vamos lá. Então nós temos aqui irmãos santos. Em primeiro lugar, isso aqui é uma dupla designação, tá? Isso é interessante. Então tá aqui, ó, irmãos santos, logo uma dupla designação. Tá junto aí, duplo, irmãos e santos, tá? A gente tem que entender os dois pontos. Segundo, vamos ler para entender um pouco mais. O termo irmãos alude não ao parentesco que o autor possuía com seus consanguíneos, no caso aqui os hebreus, mas ao vínculo comum que eles
agora cristãos, possuíam com Cristo e uns com os outros. Então, por que o termo irmãos está aqui? Existem alguns que poderiam pensar, até chegam a pensar que o autor aos Hebreus está chamando os leitores, né, seus leitores de irmãos, pelo fato de que ele é também, certamente, pela escrita já mostra isso, é um judeu convertido a Cristo agora, convertido a um cristão de origem judaica, para ficar mais fácil, e os irmãos da quem ele está escrevendo também são ali agora cristãos de origem judaica. Então, há quem acredite que ele está chamando de irmãos pelo fato de serem irmãos também de sangue, ou consanguíneos, ou seja, filhos de Abraão, tá? Judeus, hebreus, como a gente costuma dizer. Então, ele estaria chamando eles de irmãos, mas por causa da raça, por causa da etnia, por causa de que eles, embora agora cristãos quanto à fé, mas fazem parte de um povo quanto ao sangue. E esse povo ali é a nação de Israel. O ponto é entender que não é isso aí que está no texto, não é essa a visão do autor. O autor não está chamando ele de irmãos porque são judeus, porque são hebreus. Não. A visão clara aqui, e a palavra irmãos, ela entra no texto aí para mostrar o que para nós? Para mostrar esse vínculo que eles têm agora em Cristo. Em Cristo todos nós somos irmãos. Isso é um ponto interessante. Tá? Cristo fez de todos nós irmãos. Então essa palavra irmãos, aí que a gente vai ver já já no seu contexto original, mas a palavra irmãos aí alude à nova família que temos em Cristo. E que família é essa? Pertencemos à família de Deus. Por quê? Porque a partir do momento que entregamos a vida a Cristo, nós fazemos parte daquilo que nós chamamos teologicamente de adoção. Ou seja, o que é adoção? A doutrina bíblica, baseada em Romanos e outros textos, que nos mostra que de criatura passamos a ser considerados e chamados de filhos. Por quê? Porque somos feitos filhos de Deus. Isso é interessante. Tá? Então, nesse ponto, somos irmãos. Irmãos de Cristo, irmãos em Cristo. Isso é maravilhoso. Irmãos de Cristo, pelo Pai. Isso é interessante. Irmãos em Cristo, pelo sacrifício de Cristo, que nos fez todos irmãos. É por isso que o termo irmãos está lá. É por isso que a expressão, a palavra, o ponto claro, chave aí, irmãos está lá. Tá? Esse é o ponto claro. Então, irmãos, o quê? Irmãos judeus, irmãos hebreus, irmãos filhos de Abraão por sangue? Não. Irmãos em Cristo, filhos de Deus, irmãos de Jesus, logo irmãos uns dos outros. É por isso que o termo irmãos se encontra aí. É bom que a gente entenda em primeiro lugar esse ponto. E quando a gente fala sobre o termo, né, a palavra irmãos, a gente percebe aqui bem interessante, está lá. A palavra grega para irmãos é genérica, inclui mulheres também. Isso é interessante, tá? Qual seria a palavra aqui? A palavra irmãos, português, vem do grego adelphos, tá? Há quem pronuncie adelphos, adelphos, ou outros dizem adelphos, 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 ok? Lembrando que é o grego, tá? E é claro, o Novo Testamento escrito em grego, então a gente já tem essa visão. E essa palavra aí, grega, adelphos, ela é usada para irmãos no Novo Testamento, também alude à palavra hebraica lá do Antigo Testamento, usada para irmãos, no qual a palavra hebraica é a palavra ahim. Ahim é a pronúncia, ok? Que vem de ar. A palavra irmão, irmão singular, hebraico, Antigo Testamento, ar. Hebraico, Antigo Testamento, irmãos, plural, ahim. Ahim é aí o hebraico para essa palavra, ok? Vamos lá, então, lembrando que estamos trabalhando com uma dupla designação, a gente tem então que procurar entender agora a palavra santos, tá? Passamos a entender o porquê da palavra irmãos, está aí, só frisando para você, professor, vale a pena lembrar, não está ligado a sangue, a nação, etnia, mas a família que passamos a ser espiritualmente falando em Cristo. Entregando a vida a Cristo, nós somos filhos de Deus por adoção, ok? É uma doutrina que Paulo nos ensina lá em Romanos. A adoção, tá? Essa filha, o nome dessa doutrina nós chamamos de filiação, né? Melhor dizendo, a filiação que temos com o Pai. Ou seja, passamos a fazer parte da família de Deus. E na família de Deus somos irmãos de Cristo e irmãos uns dos outros, tá?
Isso é entre todos os filhos do mesmo pai. Isso é filiação. Adoção é o nome dado dessa filiação aí. Por isso, irmãos, tá? No grego, adelphos, adelphos, fique à vontade para pronunciar como você quiser, tá? Não estou aqui para poder... Adelphos ou adelphos. E hebraico, ar, irmão singular, e ahim, ok? Ahim, irmãos, tá lá? Lembrando que também nós temos a palavra aí para irmãs também, né? Embora o termo aqui seja genérico, inclui todo mundo, mas há uma palavra, para caso alguém tenha dúvida, adelphai, adelphai, feminino, irmãs, adelphos, masculino, nesse caso aqui neutro, porque aponta a visão, claro, de que é em termo genérico, adelphos. Continuando, vamos lá entender aí o ponto ligado agora à palavra santos. Quanto aos santos, deixe-me ler aqui. O autor não os chamou de santos, referindo-se com isso à sua separação dos gentios quanto à nação, mas ao seu novo status de santidade operado neles pelo sacrifício de Cristo e da ação regeneradora do Espírito Santo, conhecida por nós como santificação. Então tá aí, santos. Essa expressão santos não está sendo utilizada pelo autor para ele falar sobre comportamentos deles, a visão, o mérito que esses irmãos tinham. Não. Santos pela condição que eles agora têm em Cristo. Isso que é interessante. Então ele não está chamando judeus, né, embora a gente use o termo hebreus aí, mas não está chamando judeus de santos. Por quê? Porque não praticavam o que os gentios praticavam como nação e também estavam distanciados das práticas ritualísticas. Não é esse o ponto aí. Então, assim como o termo irmão alude à nossa filiação com o Pai através de Cristo, que nos tornou irmãos dele e uns dos outros, através do seu sacrifício, sua morte vicária, também o termo santos agora alude ao fato de que nós estamos, através de uma ação gloriosa e regeneradora do Espírito Santo, vistos como santo no processo. É uma questão de posição, tá? E não só de atitude, não só de estilo, mas a nossa posição diante de Deus, a posição desses irmãos diante de Deus era essa, santos. Isso é maravilhoso. Então, irmãos santos, tá? Esse é o ponto interessante a se aplicar aqui, a se entender. E falando mais sobre santificação, é bom que nós entendamos os pontos. Quais? Vamos ver aqui. No hebraico, a palavra santo é a palavra muito conhecida, inclusive entre nós, né? A palavra kadosh, tá? Há quem pronuncie kadosh, aberto, já quem pronuncie kadosh, fechado, kadosh, kadosh, kadosh. Fique à vontade aí. No hebraico, a palavra santo é kadosh, que significa separado, puro, né? E etc. E coisas mais do gênero. Separado, puro. E esta palavra kadosh, lá do hebraico, tem também a sua palavra ali correlata lá no grego, que é... Já no grego, a palavra santo é hagios. Hagios, que tem o significado de puro, moralmente irrepreensível ou separado. Ou seja, é o mesmo significado. Tá? Então nós temos aí no hebraico, o Antigo Testamento, kadosh, ou kadosh, como alguns é mais comum aqui no Brasil falar, alguma maioria, perdão, diz kadosh, mas kadosh. E já no grego nós temos hagios, hagios, e há quem pronuncie agios, mas não seria o correto, tá, gente? Hagios, gios, tá? Hagios ou agios também. Vamos lá. Continuando. Quando nós falamos sobre santificação, é bom pararmos para entender um processo aqui. Qual é o processo? Tá aí, ó. Como se dá essa santificação? Lembrando, nós estamos aqui dentro da lição. Então, isso aqui que eu estou fazendo não é um estudo exaustivo sobre o tema, não. É mais para poder ser aplicado aqui na EBD, na lição. Mais para te dar um norte aí, professor. Só para poder acrescentar algo a mais na sua aula. O ponto claro é que, aqui eu paro antes de continuar, que eu vou dizer, paro para fazer aquele processo, né, onde a gente continua dando seguimento à revista. Na revista, estamos falando do primeiro tópico, onde o título é Convocação dos Santos à Adoração a Cristo. É os santos sendo convocados, chamados a adorar a Cristo. A gente vai ver esse chamado. Por quê?
O versículo já começa com um portanto. A gente vai falar já sobre esse portanto no versículo aí. Então estão sendo chamados. O que é interessante aqui? Entender o seguinte, e aí houve um destaque da parte do autor da revista. Qual foi o destaque? No primeiro subtópico, pegou aqui irmãos santos, juntos. E agora o que nós estamos fazendo aqui é desmembrando essas duas palavras, irmãos e a palavra santos, entendendo o sentido delas. Já expliquei, eu acredito, 2, 3 vezes o que seria irmãos, para que eu não seja muito fadonho, eu não vou repetir. Mas nós estamos agora trabalhando a visão de santidade, logo santos, logo santificação. Quanto a esse tema santificação, é bom que entendamos o seguinte. Geralmente se utilizam 3 divisões para tentar explicar ou entender melhor o processo da santificação, que é um processo que o Espírito Santo realiza em nós. A primeira visão que se tem é o que nós chamamos de santificação posicional. O que seria santificação posicional? É aquele momento onde nós acabamos de aceitar a Cristo como Salvador, então essa posição de pecador, destinado ao inferno, à destruição, isso é mudado. Então nós posicionalmente estamos agora vistos por Deus como santos. Tá? Isso é interessante. Acontece quando há conversão. No momento da conversão, qual é a nossa posição? Muda. Nós mudamos de posição no momento da conversão. Estávamos numa posição de inimigos, pecadores contumazes, caminhando já para o inferno. Aceitamos a Jesus. Nós estamos posicionalmente santos. O Espírito Santo passa a operar em nós, mudando essa posição. E agora, então, nós chamamos de santificação inicial ou posicional, que é o início. A partir daí, parte-se para uma segunda fase, estágio, como você quiser chamar, que é a santificação prática e progressiva. O que seria isso? É a nossa vida com Deus, a vida de santidade. Uma vez santos, posicionalmente santo, nós precisamos continuar a viver, a levar uma vida na prática da santidade. O que seria essa prática da santidade? O homem pode se tornar mais santo e santo e santo. Na parte que cabe a nós, seria, ao invés de nos tornarmos mais santos, a gente não pode se tornar mais santo, que é o Espírito Santo que nos santifica. Nós nos afastamos do pecado, da prática do pecado. O afastamento do pecado, logo, é uma proximidade maior com Deus. Então, isso nós chamamos de santificação prática e também, é claro, progressiva, que é todo aquele período que nós passamos após aceitar a Cristo posicionalmente santos, passamos a partir de então a levar e a viver uma vida gloriosa e abençoada de santidade, de separação do mundo, do pecado, das coisas que desagradam a Deus, santificação prática e progressiva, e daí nós rumamos para uma última etapa da santificação. Qual é? Nós chamamos de santificação definitiva. O que vem a ser a santificação definitiva? É aquele agir do Espírito Santo em nós, definitivo quanto a nos livrar total e plenamente do pecado, da ação do pecado. Paulo fala lá na sua epístola aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, Paulo fala que o que é mortal tornar-se-á imortal e o que é corruptível tornar-se-á incorruptível. Então chamamos isso de glorificação. Quando formos por Cristo Jesus na sua vinda glorificados, aí o pecado já não terá mais nenhuma ação, poder ou força sobre nós. É a santificação final ou definitiva. Daí para lá já não há mais nada para ser santificado. Daí é santo, santo, plenamente santo. Glória a Deus por isso. Tá? Então, só para fechar, santificação posicional, assim que aceitamos a Cristo, inicialmente falando, uma posição que passamos a ter. Isso não implica atitude, ação, nada que diz respeito a nós, único e tão somente o Espírito Santo de Deus agindo em nós. Aí nós partimos para a santificação prática e progressiva. Embora o Espírito Santo é quem nos santifique, sim, mas também a nossa parte nisso, a ação que devemos ter é o afastamento do pecado, das práticas pecaminosas, das coisas que desagradam a Deus. Tá? A gente passa a se separar disso, santificação prática e progressiva. Por fim, quando Cristo vier buscar o seu povo, a saber, a igreja amada, nós seremos transformados para sempre. E aí a santificação é definitiva, final, não há mais nada nesse sentido a ser feito, ok? É o que nós entendemos.
Continuando então, explicando aí, vamos lá. Nós partimos agora para o subtópico 1.2. No subtópico 1.2, o que nós temos aqui é Cristo, apóstolo e sumo sacerdote. Lembrando que ainda, os dois subtópicos são uma análise do verso 1. Tá? E para essa análise nós temos aí análise para o termo apóstolo e também sumo sacerdote aplicados a Cristo. Vamos lá, continuando. Deixa-me ler aqui. Não vou ler tudo, mas acredito que dê tempo de eu ler tudo. Vamos lá. A locução conjuntiva conclusiva, né, pelo que, está na ARC, né, que é Almeida Revista Corrigida, e também tem aqui, ó, ou por isso, que está na ARA, Almeida Revista Atualizada, inscrita em Hebreus 3.1, aponta para os motivos pelos quais devemos considerar Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Eilos. Aí nós temos aqui motivo. Deixa eu ler a revista. Jesus, como o apóstolo por excelência, foi enviado pelo Pai ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. É o que a revista diz. Está aqui, revista na minha mão. Jesus, como sumo sacerdote perfeito, ofereceu seu próprio sangue para salvar-nos e apresentar-nos a Deus a partir da nossa confissão. Tá, vamos lá. Então o ponto aqui, você já entendeu aí, professor, é a partir daqui, ó, a locução conjuntiva conclusiva. Então o que é isso? Que locução conjuntiva conclusiva? Para ficar mais prático, é o começo do versículo, o início do versículo. Como é que começa o versículo? Pelo que. É a tradução que eu estou usando. Mas há traduções que dizem, portanto. Então, ou seja, e toda vez que a gente começa com pelo que, por isso e portanto, tá? Essa forma, essa locução aí conclusiva, o que é o ponto claro aí? É entender o seguinte, que veio antes disso um diálogo, há um diálogo, uma ideia, uma visão que está sendo passada antes disso, e a partir daqui insere-se, tá? Inclui esse por isso, portanto, pelo que, para que nós passamos a entender que isso aqui é a resposta ou é a ação que nós devemos ter mediante aquilo que já nos fora anteriormente dito. Esse é o ponto. Então, a partir ali do capítulo 2, no finalzinho, fala-se a respeito de Cristo, Cristo intercedendo por nós, já havia sido trazida a ideia de Cristo como sacerdote, e agora trabalha o nosso posicionamento. Qual deve ser o nosso posicionamento mediante ao que Cristo fez por nós? É o que a gente está lendo aqui a partir do capítulo 3, no verso 1. E aqui nós encontramos duas expressões interessantes. Cristo sendo visto ou apresentado como apóstolo e também como sumo sacerdote. Outra coisa que também não encontramos no Novo Testamento, somente aqui. Tá? Assim como no Novo Testamento vimos lá irmãos santos, somente ali em Hebreus 3, aqui também Cristo como um apóstolo e sumo sacerdote, juntos dessa maneira, aqui também em Hebreus 3. Vamos entender esse ponto então, para ficar claro. Cristo, apóstolo e sumo sacerdote. O que a gente pode aplicar aqui? Em primeiro lugar, nós temos aqui o texto de Hebreus 3, verso 1, texto grego, tá aí. Não sei se você vai conseguir enxergar, se está usando smartphone, talvez um desktop, dê para você ver a tela aí, mas eu coloquei aqui o texto grego, tá? No texto grego é bom analisarmos o seguinte, a parte que compete a nós analisarmos aqui pelo tempo, seria a parte que fala dele como apóstolo e também sumo sacerdote. Então você tem aqui o grego, onde nós temos, está de azul aí na sua tela para te ajudar, o português está de azul e em cima, é claro, a palavra que está aí é o grego. Então nós temos o, que é o artigo definido em português, e em cima o grego ton, tá? Aí nós temos embaixo apóstolo, português, azul, em cima apóstolon, grego. Nós temos e, que é aí a conjunção, azul, e em cima em branco você vai ter aí o kai, tá? E por fim nós temos aí sumo sacerdote, português, azul, e em cima nós temos arquieria. Então nós temos aí, ó, ton apostolon kai arquieria. Ton, o apóstolo, apóstolon, kai e arquieria, sumo sacerdote. Mais uma vez, para te ajudar no grego aí, caso você queira pronunciar, ton apostolon kai arquieria. Ton apostolon kai arquieria. O que quer dizer isso aí? O apóstolo e sumo sacerdote. Gente, por que eu coloquei o texto grego aqui? Porque esse é mais um dos casos em que o grego ajuda ainda mais a elucidar o texto, a compreender o texto.
É através do texto grego que você passa a ter uma noção clara do porquê que o autor colocou dessa forma. Olha o que acontece aí. Quando você olha para o grego, a gente tem aí o artigo definido, né? O, antes da palavra apóstolo. Então nós temos no grego é ton, tá? Que é esse artigo definido muito claro aí, que para nós no português é o. Então Cristo é o apóstolon, grego apóstolo, português. Kai, conjunção, e, português, arquieria, ok? Sumo sacerdote. Perceba que não está aqui para a gente considerar, né? Considerai, né, Cristo apóstolo e sumo sacerdote, mas está aí, considerai Cristo o apóstolo, o ton aqui, o artigo definido aqui, nos mostra algo muito interessante, tá? Que Cristo não é um apóstolo, nem um sumo sacerdote, como nós tínhamos aqui na terra, mas ele é o apóstolo, o enviado de Deus, o enviado dos céus, tá? E o sumo sacerdote. Isso é interessantíssimo, ok? Então, quando você pega aí... E olha aí o início também, né? Nós temos aqui o início. Lá no início, deixa eu passar o mouse aqui para ajudar. Nós temos o início bem devagarzinho aqui, ó. Roten, tá? Que é portanto, olha aí, ó. O início, portanto. Ok? Roten adelphoi. Portanto, irmãos, adelphoi, hagioi. Adelphoi, hagioi. Adelphoi, santos, ou, perdão, adelphoi, irmãos, hagioi, santos. Klesos, chamados, tá vendo? Eiporanion, celestial. Metokoi, participantes. Considerai, aí você tem o grego. Katanoesate, considerai. Considerar aqui não é só pensar sobre, não. Considerar aqui é parar para entender. Isso que é interessante. A palavra grega, katanoesate, aqui quer dizer o quê? Não é simplesmente só olhar, atentar para... Não, é parar e olhar, mas um olhar analítico, é procurar entender. É isso que o texto grego está dizendo. Procura entender, conhecer, saber. Olha, mas é olhar para dentro. Isso que é interessante, observar a fundo, tá? Conhecer. É isso que está no grego aí. Então, vamos lá. Na prática, né? Talvez você fique assim, mas esse negócio de grego vai me atrapalhar, eu não tenho conhecimento com isso, nem sou tão chegado assim a isso. Tem professores que não gostam muito disso, é comum, a gente entende, tá? Ninguém é obrigado a gostar ou deixar de gostar de algo. Já visto o fato de que, pelo menos, o conhecimento básico desses idiomas, grego, hebraico, aramaico, pode ajudar muito aí na sua aula, tá? Aconselho que você pesquise sobre, que ajuda muito, tem me ajudado bastante. Eu sou professor de grego, hebraico, há um bom tempo, estou estudando agora aramaico para aprender alguma coisa também, para estar lecionando aí, e tem me ajudado muito. Meus alunos de grego e hebraico têm aprendido muito aí, tá? Então, o que é o ponto claro para nós aqui, para ser mais exato? Vou usar aquela velha linguagem para ficar mais claro ainda. Vamos lá, vamos deixar o grego um pouco aqui e vamos partir para outro ponto. Então tá aqui, a pronúncia só mais uma vez, que é a nossa parte. Ton, apostolon, kai, arquieria. O apóstolo e sumo sacerdote. Vamos lá? Aí nós temos aqui, ó, ton, que é o, tá bem marcadinho, deixei ponto aqui. Então você já pode observar, vai estar aí na sua tela um círculo, né, com ao redor aqui a borda amarela e tem o artigo definido, que é o que vai te ajudar a entender melhor. Ton. Ok? Partindo então, vamos lá. Então nós temos aqui imagens para ajudar. Moisés, por exemplo. Por que o autor teria escrito esse ponto? Gente, lembrando que o nosso foco inicial, embora a gente esteja ainda no primeiro tópico, eu tenho que adiantar aqui para ontem, mas a aula em si, todo o ponto da aula é mostrarmos a superioridade de Cristo em relação a Moisés. E isso que é interessante. Só que não é só a pessoa de Moisés, mas é o que Moisés representa, a lei. Então é nesse ponto aqui que a gente passa a entender por que o autor citou e chamou Jesus de o apóstolo sumo sacerdote. Por quê? Porque se pensarmos bem, gente, Moisés não dá para negar o fato de que Moisés é, na antiga aliança, um apóstolo. E aí a ideia de apóstolo não pode ser aplicada à ideia que nós temos no Novo Testamento quanto aos 12 e Paulo. Tá? Esqueçamos disso. A gente pega aqui só a palavra apóstolo, a etimologia da palavra apóstolo. E a palavra apóstolo quer dizer enviado. Apóstolo quer dizer enviado. Então Moisés é um apóstolo.
Por quê? Porque enquanto Israel estiver ali preso, escravo na terra do Egito, Deus enviou Moisés. O encontro entre Moisés e Deus ocorre em Êxodo 3. Moisés vê a sarça arder, inclusive a capa dessa lição é essa. A capa da lição já tem a sarça pegando fogo. Moisés tem um encontro com o Senhor, e nesse encontro ali, Deus envia Moisés, né, para adiantar aqui. Deus envia Moisés para que Moisés vá lá, para que o povo seja tirado do Egito. E o encontro que Moisés tem com o faraó, Moisés diz: deixai ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Então Moisés foi um enviado, um apóstolo. Moisés é um apóstolo. Só que depois de Moisés vieram muitos outros enviados, ou seja, apóstolos, só pegando a palavra como empréstimo. Esqueçamos por agora os 12 e Paulo, tá? Não estou falando de ofício, não, ministério apostólico. Estou falando da função, tá? A palavra, a etimologia, a visão da palavra apóstolo. Você me entendeu aí? Então tá aqui, ó. Elias foi um apóstolo que foi enviado a trazer o povo de volta à adoração que estava perdido ali. Eliseu, ou seja, apóstolo no sentido de enviado. Moisés é um dos enviados, um dos que Deus enviou para ali enviar a mensagem, trazer a mensagem, levar a mensagem ao povo. Moisés é um apóstolo. Aí nós temos também, Jesus é chamado de o apóstolo e o quê? E cai sumo sacerdote. Aqui era sumo sacerdote. Então, nós temos também na Antiga Aliança Arão. Arão também é o quê? Alguém pode dizer, Arão era o sumo sacerdote. Eu vou dizer não. Arão, apesar de ter sido o primeiro, ok, na nação de Israel, o primeiro sumo sacerdote foi ele, mas não foi o único. Com a morte de Arão, continuaram tendo outros sumos sacerdotes. Então, Arão foi o quê? O sumo sacerdote? Não. Arão foi um sumo sacerdote, artigo indefinido. Para Moisés, o artigo é indefinido. Um apóstolo, um enviado, um dos muitos que Deus enviou. Arão, apesar de ser o primeiro, mas um dos muitos sumos sacerdotes na história de Israel. Mas Jesus não. Jesus não é um apóstolo, nem é um sumo sacerdote. Jesus é o quê? Ou quem? Jesus é, sim, o apóstolo. Ele é o enviado, é o que está lá no texto, tá? Ton, no grego, ton apóstolos, o apóstolo. Kai e arquieria, sumo sacerdote. Então Jesus é o apóstolo, enviado de Deus, enviado do céu, enviado porque Moisés foi enviado para libertar o povo. Liberdade essa que ele também precisava, também necessitava. Já visto o fato de que ele era um fugitivo lá do Egito. Ele nem poderia voltar lá. Se Deus não fosse com ele, nem voltar ele poderia mais. Nem vivo ele estaria. Mas Jesus não. Jesus não é alguém que veio trazer-lhe uma libertação que ele precisava passar por ela, não. Então Moisés é um libertador que precisava ser liberto. Jesus é o libertador que jamais precisará ser liberto, jamais precisou e nunca precisará ser liberto. Esse sim é o apóstolo, o enviado, aquele que trouxe a mensagem, ele é a mensagem também trazida. E também é o sumo sacerdote, o intercessor. Isso que é maravilhoso, tá? Então, o escritor dos Hebreus está dizendo aqui, é isso que a gente fecha esse primeiro tópico, peço perdão pelo tempo, já está bem extenso aí, mas o primeiro tópico trabalha essa visão aí, tá? Os 2 pontos, irmãos santos e Cristo, apóstolo e sumo sacerdote. Partamos já, depois desse texto, para o segundo tópico, porque muita coisa tem que ser dita ainda. Então, o segundo tópico está aqui, ó. Maior glória do que Moisés. Aqui, professor, é a partir de então que você vai ter que trabalhar melhor essa visão aí da superioridade de Cristo em relação a Moisés, tá? Maior glória do que Moisés é o título do seu tópico e você precisa trabalhar o subtópico aqui, expressando a visão e diferença um para com o outro. A superioridade do filho em relação a Moisés. Em que se dá essa superioridade? Deixe-me ler a revista. Voltar à lei significava voltar a Moisés, uma vez que todo o sistema religioso judaico se desenvolveu por meio dele. Então, vamos lá, vamos por partes aqui. O povo está voltando para a lei. Quem está voltando para a lei, automaticamente está voltando para Moisés. É impossível voltar para a lei e não voltar para Moisés pela relação intrínseca que havia entre eles. Está ligado. Tanto é que nós chamamos de lei de Moisés até hoje. Lei de Moisés, lei de Moisés, lei de Moisés. É assim que a gente chama. Então, voltar à lei, lógico, voltar a Moisés. Era importante, portanto, que o escritor da Epístola aos Hebreus convencesse os seus leitores de que Jesus Cristo é superior
a todo e qualquer ser humano. Olha que coisa interessante. Não só a Moisés em si. Qualquer representante humano escolhido ali, Jesus é superior a ele. Ok? Era muito melhor ter o Filho de Deus eterno e imortal defendendo as causas deles diante do Altíssimo do que um homem limitado e mortal. Então, em primeiro lugar, Jesus é superior a Moisés. E aqui, um cuidado a ser tomado. Eu até aconselho você, professor, ficar atento aqui. Para que esse segundo tópico não se torne uma guerra entre lei e graça, graça, lei. A visão clara da lição não é essa, é mais pegar a ação, o trabalho de Moisés, a obra de Cristo, é fazer essa comparação. Tudo de uma linha, uma forma bem amigável, bem interessante, para que seu aluno aí, na EBD, tenha esse entendimento como o autor também queria, que no período dele, os irmãos, que ele tanto chamou de santos irmãos, olha o carinho, né? Ele não está brigando, guerreando contra esses irmãos que estão deixando, não. Ele está mostrando a eles que é em vão deixar ou tentar abandonar Cristo. Tudo que eles estavam fazendo era em vão. Eles deveriam permanecer firmes em Cristo. E cuidado para que a sua aula não se torne aí uma aula nesse sentido, tá? Briga, os alunos começam a discutir, brigar sobre sábado, guarda de sábado, lei, carne de porco, tomar Coca-Cola, tomar café. E o que é guardar um sábado? Pode trabalhar sábado. Cuidado. Guie a sua aula para que você não perca ela aí. Possa ser que você perca a sua aula agora. Então fique atento aí nesse momento, nessa parte aí, para que tudo corra bem em nome de Jesus, tá, professor? Minha oração vai ser essa, para que tudo corra bem e dê certo aí na sua aula, tá? E também cuidado para que você, professor, não se torne um antinomista. O que é o antinomista? Anti, contra. Nomos, ou nomista, vem da palavra grega nomos, que quer dizer lei. Então, o fato de nós não estarmos guardando e vivendo debaixo da lei de Moisés não significa dizer que a gente seja um inimigo da lei, um antinomista, que a gente viva sem lei. Lembrando que viver na graça não é viver sem lei. Viver na graça é viver sem a lei de Moisés, mas não é viver sem lei, viver como quer, não. Cuidado também para que isso não ocorra. Não se torne um antinomismo aí a sua aula e uma guerra aconteça também. Vamos lá? Continuando, vamos caminhar que tem mais coisa para falar aqui. Subtópico 2.2. Moisés fiel como servo. Aqui a gente começa a entender, aqui já está rolando essa comparação para nós entendermos aonde o autor quer chegar, em que sentido, em que nível Cristo é superior que Moisés. Tá? Porque a gente não pode desdenhar Moisés, muito menos desdenhar a lei. Tá? A lei teve seu papel, ok? Não, jamais será de salvar, não foi, não é e jamais será de salvar, mas lembrando que a lei serviu como aio, Paulo falou sobre isso. Ela guiou, ela mostrou, ela apontou. A lei fez ou nos fez ver nossos erros, seres humanos, a nossa incapacidade de conseguir a perfeição. Tá? É a lei que mostrou isso. Mas glória a Deus que a graça veio e através de Cristo fomos salvos. Mas vamos lá então. Moisés é fiel em que sentido? Como servo. Eu vou ler só a segunda parte aqui. Mesmo sendo impedido pelo Senhor de entrar na terra prometida, em momento algum vemos no texto bíblico, ainda que indiretamente, sinais de que Moisés tenha ficado com raiva de Deus. Absolutamente. Ele foi um servo submisso e fiel até o fim dos seus dias. Aqui, o ponto claro é mostrar o seguinte para os seus alunos, professor, que Moisés era um servo. Tá? No plano e no projeto de Deus para com a nação de Israel, logo também apontando já para a vinda, a chegada de Cristo, do Messias, e Moisés foi um dos que anunciou, disse a esse respeito, né, que viria um profeta semelhante a ele, maior que ele, ele diz, a ele ouvis, e Moisés também no Monte da Transfiguração confirmou isso lá, falando a respeito de Cristo, naquele diálogo entre Elias, Moisés, Cristo e os três apóstolos, a saber, Pedro, Tiago e João, assistindo aquele momento chamado da transfiguração de Cristo, que se transfigurou diante dele, lembrando que foi uma visão, tá? Jesus disse, não conteis a ninguém a visão. Então, cuidado para você não pensar que foi uma visão. Lembra que Jesus falou, não conteis a ninguém a visão. E aí está o segredo para entender o que aconteceu na transfiguração. Já deixei para você aí, professor, a dica para você entender ali. Mas fechando aqui. Então, Moisés é um servo. Esse é o ponto. Tudo que ele fez, e ele fez como um servo fiel, ele foi fiel. Moisés, em momento algum, assumiu um papel além do que Deus deu a ele. Tá? Nesse ponto aqui, a gente começa a entender por que Moisés é
Estamos dizendo que Moisés é inferior? Não. Estamos exaltando a superioridade de Cristo e não a inferioridade de Moisés. Então, cuidado para não passarmos uma aula atacando Moisés, que é o que a lição não faz e nem o autor dos Hebreus faz. Mas é mostrar que ele foi um servo, tá? E deixa-me continuar para que o vídeo já está meio grande, não estender muito aí. 2.3. Vamos lá. Jesus, fiel sobre sua própria casa. 2.3. Sim, Jesus é superior a Moisés, pois enquanto este foi servo, ou seja, enquanto Moisés foi servo, aquele é filho, ou seja, Jesus é filho. Aqui, professor, você chegou no ponto-chave. Aqui você chegou no ponto para desenrolar junto a seus alunos essa superioridade. Aonde mora a superioridade na carta aos Hebreus? De Moisés, ou seja, de Cristo em relação a Moisés. É no fato de que Moisés serviu, sim, servo, serviu, foi servo. Toda obra abençoada, idealizada, nem idealizada, né? Toda obra realizada, melhor dizendo, seria a melhor palavra, por Moisés, através do que Deus ali lhe deu como ordem a ser feito, Moisés desempenhou muito bem, mas o fez como servo. Houve suas falhas, seus erros, ok? O que não podemos imputar nenhum tipo de problema ou aversão, alguma coisa contrária a Moisés por causa disso. Moisés só mostrou o que nós sabemos, ser humano que era, tá? E graças a Deus por isso, senão haveria pessoas até hoje venerando aí, idolatrando, até adorando a pessoa de Moisés, tá? Então esse é o ponto claro aí. O que fica difícil é entender, como muitas pessoas falam que Moisés pecou, então Moisés cometeu o pecado, o erro de Moisés, bateu na... Gente, Moisés, ainda que Moisés não tivesse dado pancada, chute, pedrada, tiro na rocha, não importa o que Moisés faria ou não, Moisés não adentraria com o povo na terra, a verdade é essa. Porque se Moisés entra na terra com o povo, estaríamos hoje, talvez eu com a barba desse tamanho aqui, nem pegaria no foco, eu estaria com a kippá, que agora um kippá, na cabeça, um talite aqui, que agora é moda, um talitão aqui, a menorá falando só hebraico, shalom, baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, e nem português eu estaria falando aqui, aquele barbão todo, rabino. Por quê? Porque a lei teria conseguido levar a terra da promessa, a terra prometida. Então, se a lei levou a terra da promessa, logo a lei também leva ao céu. É isso que estaríamos talvez pregando. Então, de um jeito ou de outro, tá, muitos perguntam, e se Moisés não tivesse ferido a rocha? Ainda assim, eu acredito que Moisés não adentraria guiando o povo, porque não era para Moisés entrar mesmo. Moisés é um representante legal da lei, Moisés representa a lei, simboliza a lei, Moisés é a lei. É difícil até separar, né? Moisés da lei, lei de Moisés, é difícil. Então precisaria quem entrar, e entrou Josué. Por quê? Porque Josué, o nome Josué, a palavra Josué, no hebraico é Yehoshua. Deus mostra a sua salvação, Deus salva. Que no aramaico é Yeshua, Deus salva. Então o Josué, que é o sucessor do Moisés, que representava a lei, o Josué já apontava e mostrava, é o símbolo claro, tipo de Cristo, já apontando para a graça. Aonde o Moisés não levou o povo, parou, Monte Nebo ali ficou, o Josué atravessa com o povo para a terra da promessa. Ou seja, onde a lei não levou o povo, parou, ali ficou. A lei só mostrou o pecado, revelou o pecado, mostrou a incapacidade humana, a imperfeição humana. Vem Cristo com a graça, o Josué dos céus, Cristo, vem o Yehoshua, o Yeshua, Jesus, não porque eu prefira chamar de Yeshua, tá? Porque tem que chamar de Yeshua, porque se não chamar de Jesus é o Deus cavalo. Não é isso. Para mim tá tranquilo. Jesus, eu não tenho problema nenhum dizer aqui, ó, Jesus, ok? Só estou usando termos como Josué, Yeshua, Yehoshua, mais uma questão didática, mas para ajudar na sua aula aí. Mas o correto é dizer Yehoshua, o correto é dizer Yeshua de Nissare, Jesus de Nazaré, ou errado falar Jesus, Isu, Jesus. Meu Deus, gente, isso aí é uma coisa, isso é desnecessário. Jesus, o nome que é sobre todo o nome, Jesus, ok? Só para ser claro. Então, o Josué levou onde Moisés não conseguiu. Então, Moisés não levaria mesmo. Esse é o ponto. Fechando aqui, vamos lá, caminhando para o final, né? Melhor dizendo, nós temos aqui o 2.3.1, a casa somos nós.
Então, o que fica claro aqui? Fechando os dois subtópicos, 2.1, 2.2, até melhor, né? 2.1, 2.2, 2.3. Professor, seu raciocínio para os três. Não entra nesse aqui ainda agora não. Vou deixar na tela aí. A casa somos nós, mas não fala da casa ainda não. Tá aqui, ó. A obra de Deus, o reino de Deus. A obra, se realizar a casa, a obra no reino. Aí veio Moisés realizando, mas como servo da casa. E Jesus realizando, mas como o dono da casa. O filho. Isso é interessante. Essa é a diferença. Um servo, o outro filho. Você fecha tranquilo a sua aula aí. Agora sim, a casa somos nós, que eu tenho que explicar também. Vamos lá? Eu acho que eu vou fazer melhor. Não, bom, isso, tá certo. Perdão, vamos lá, que no edito, então, se eu errar aqui, já era. Vamos lá. Perdão, peço perdão. Em Hebreus 3, verso 2 a 6, o termo casa é empregado 6 vezes. Esta é uma referência ao povo de Deus, não a um edifício material. Deixa eu ler mais. Deus não está preocupado com as paredes ou tijolos da igreja. A grande verdade é que ele deseja habitar o coração das pessoas por intermédio do Espírito Santo. Aqui, professor, é mais um momento em que a aula precisa ser bem analisada. O que você vai falar agora, fica atento, talvez eu fale aqui, mas para você não falar lá, te preparando para a sua aula aí, professor. Por quê? O que a gente entrou aqui? A casa somos nós, tá? Então nós temos, tá tranquilo até aqui, que o termo casa no texto, lá no texto grego a palavra casa, ok? É empregado 6 vezes. Para quê? Para mostrar que casa ali é o povo de Deus. Nós, pessoas, somos a casa, o povo de Deus. O trabalho de Deus é em nós. Casa, pessoas, tá? Aqui está explicado, tranquilo, calma, não tem problema. O problema é, na hora que você for ler essa parte, Deus não está preocupado com as paredes ou tijolos da igreja. A grande verdade é que ele deseja habitar o coração, sim, das pessoas por intermédio do Espírito Santo. Sim, é uma verdade, claro. Mas isso não significa dizer que Deus tenha aversão, seja inimigo de templos, que seja um erro construir templos, que seja um erro se reunir em templos. Essa lição, em momento algum, ao ler ela aqui, a gente já percebe, eu estou lendo aqui, não está dando margem aqui, isso não está dando margem para desigrejar-se. Não encare isso como uma margem para que alguém possa, ao ler essa parte da lição, achar que o correto é ficar em casa, ou seja, não tem templo, não. Isso aqui é só para ressaltar o fato de que a maior importância dentro dos templos deve ser dada às pessoas que estão dentro dos templos, e não aos templos, à alvenaria. A alvenaria vai ficar aí, cair aos pedaços, perece, fenece, se dissipa, se destrói, se acaba, se apodrece. Agora as pessoas não, as pessoas são o ponto-chave ali. A obra de Cristo é baseada no sentido de que ele veio salvar as pessoas, tá? Mudar, salvar e levar as pessoas, e não objetos materiais, coisas materiais. Então, talvez possa ser aí que talvez alguém está chateadinho com o ministério, chateadinho com a igreja, chateadinho com reforma, para que construção, para quê, e posso usar essa parte da aula para jogar uma piadinha para o pastor, caso ele esteja presente, ou um líder presente. Então não deixa que ninguém use a sua aula para brigar um com o outro por causa de construção de templo, reforma, não forma, reforma, construindo casas, deixando pessoas. Não. Explique que, nesse sentido, sim, Deus não está preocupado com parede, tijolo, alvenaria da igreja, como nós chamamos de igreja, mas com a igreja dele, que são as pessoas salvas, ok? Então, tente administrar aí para que isso não se torne um momento chato, difícil e constrangedor na sua aula, tá? Só esse conselho que eu te dou aí. No mais, está tudo ok. A casa somos nós. Terceiro e último tópico, advertência quanto ao endurecimento contra Deus. Você percebe que aqui já é outro tema. Viu como a lição tem 3 temas? O primeiro tema foi, eu estendi um pouco lá, no primeiro tópico, mas foi entender esse verso 1. O primeiro tópico trabalha o quê? Entender melhor o que o autor quer dizer no verso 1 do capítulo 3. Entendemos? Acredito que sim. Segundo, trabalhar, agora de maneira prática, essa superioridade de Cristo em relação a Moisés. E agora, no último tópico, o que o autor quer fazer, tanto da lição quanto da carta aos Hebreus, mostrar que esse abandono aí
não é de agora não é do tempo dele lá não. Eles estavam refazendo o que os antigos tinham feito lá no deserto, que é dando as costas para Deus. E é isso que a gente vai estar vendo aqui, e eu vou ler bem pouco, já que eu estendi bastante o tempo aqui. 3.1, ouvindo a voz do Espírito. Vamos lá. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos lá. Então aqui o autor está simplesmente se fazendo valer, o autor aos Hebreus está usando um salmo, e a lição traz isso, o Salmo 95, versos 8 ao 5, que fala da sedição, fala da revolta, fala do desprezo e do fato de Israel ter dado as costas, desobedeceu, fingiu que esqueceu o que Deus havia feito por eles lá atrás. Então eles se revoltaram contra Deus no deserto. E o finalzinho diz o quê? Eles não deveriam agir como seus pais, que provocaram a Deus no deserto com graves atitudes. Então, abandonar a Cristo e voltar para a antiga lei de Moisés, a lei judaica, voltar para Moisés, entre aspas, não que Moisés assim o quisesse, Moisés, ainda que estivesse vivo, suponhamos, não, e jamais ia querer isso, Moisés entendeu o processo, como Paulo também entendeu, mas o fato é o que fazer isso era a mesma coisa que estava acontecendo lá atrás, porque o povo lá atrás fez isso. Moisés foi usado como libertador para tirá-los do Egito e levá-los à terra da promessa. Eles agora, com pirraça com Deus, não estão vendo Deus, senão, é claro, no fato de que Deus se manifestava na nuvem, na coluna de fogo, na arca, mas não vendo Deus como queriam ver, para quem que eles iam? Contra Moisés. Mas o falar contra Moisés ali era o mesmo que voltar contra Deus. E o abandonar a Cristo aqui é o mesmo que se voltar também contra Deus. É a mesma coisa, tá? Aí você faz, o que você faz aí, professor? Você coloca Moisés lá no Antigo Testamento, tem o lugarzinho dele, ok? E o povo se voltando contra Deus, mas falando com ele, jogando palavras contra Moisés, mas lançando essas palavras, claro, a Deus. E agora o povo dando as costas para Cristo, que é o Moisés de Deus, Novo Testamento, e também tentando, com isso, se dizendo voltar para Deus, quando na verdade estavam dando as costas para Deus quando fazia isso. É isso que você vai fazer aí na sua lição. 3.2. Advertência contra a incredulidade. Vamos lá. A incredulidade de Israel no deserto serve de advertência aos cristãos que se sentem tentados a cair na apatia ou a desviar-se da fé. E aqui o que a gente faz é o seguinte: o que o autor da revista está fazendo aqui não é só pegar a lição, o exemplo lá atrás, o exemplo bíblico, é uma aplicação para hoje. Então aqui é a parte, professor, onde você faz uma aplicação para hoje. Você adverte aí os alunos quanto ao fato de tornar-se incrédulo, dar as costas para Deus. E o exemplo disso é olhar para o que Israel fez lá atrás. Tá? Aqui é só uma parte prática, por isso é que eu não vou entrar em tantos detalhes. 3.2, advertência contra a incredulidade. É aquela parada que nós damos para respirar. Nessa parada a gente sai um pouquinho lá, não da lição, não da Bíblia, mas do ponto didático, e a gente entra numa questão mais devocional. A gente aplica isso aos alunos. E nós? Estamos crendo em Deus ou estamos deixando de crer? Estamos voltando às práticas? É aquela parte aqui, 3.2, é o subtópico onde você terá para fazer isso melhor. E 3.3 eu fecho agora a lição. Vamos lá. 3.3, endurecimento do coração. E eu vou ler só uma partezinha. O endurecimento do coração é resultado de rebeldia, queixas, desânimo, obstinação ou infidelidade. Então vamos lá. O que quer dizer isso aqui? Simplesmente, professor, que quando a pessoa chega a endurecer o coração, é porque algumas coisas já vinham acontecendo lá atrás. Tente pegar um exemplo. Quando você vai fazer uma massa, né? Reparou que uma das coisas que a gente põe na massa, vamos pegar uma massa de alvenaria, massa de cimento. Uma das coisas que se põe na massa é água. A tendência é o que? A água está na massa, mas à medida que aquela água vai secando, então a massa foi feita mole, e aquela água vai secando, secando, vai indo embora, o cimento passa a agir, e daqui a pouco ela está seca, dura. Olha que coisa interessante. Então, o endurecimento passou por processos. Ela não fica dura instantaneamente. Ela foi feita mole, mas o processo, o tempo, a ação do vento, o calor, o sol,
foram fazendo ela endurecer. Muitas são as coisas que fazem com que as pessoas endureçam o coração. Cuidado. Então é bom identificarmos antes os motivos, tá? Então, algum exemplo tá aqui, ó, rebeldia. A pessoa que é rebelde, um rebelde contumaz, ele vai sempre em rebeldia, até que um dia não consegue voltar atrás mais. Aquela pessoa que está sempre se queixando, queixa de tudo, reclama de tudo, ela nunca se satisfaz com nada e nada nunca estará bom para ela. O desanimado nunca consegue se animar, estou desanimado, não vou, evangelismo, não vou, pregar, não vou, falar de Deus, não vou, escola bíblica, não vou, não vai nunca, desânimo. E acaba endurecendo o coração, quando Deus falar já não quer ouvir mais, tá? Olha aí, obstinação, aquela pessoa teimosa, está obstinada ali, ó, firme. E a infidelidade, né? Aquela pessoa que talvez na igreja é uma bênção, mas na vida lá fora é infiel em todas as áreas, ou até mesmo infiel também em áreas da igreja. O ponto é isso, tá? Ao recorrer ao Antigo Testamento, o escritor demonstra que o povo de Deus não está isento de julgamento. Ainda que pertença a Deus, cuidado, vigia. Eu fecharia essa lição e vou fazer isso com a palavra vigilância, ok? Tá aí. Mais uma lição, né? Concluindo aqui, conclusão, deixe-me ler. Moisés, mesmo tendo recebido de Deus uma missão tão grande, era um homem perfeito e falho. Jesus, mesmo na condição humana, em face à sua missão salvífica, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Como cristãos, precisamos honrar o sumo sacerdote da nossa confissão. Então está aí uma lição onde vimos que Jesus, sim, é superior a Moisés. E é uma lição boa, gostosa, e não precisamos passar brigando, né? Quem? Jesus aqui, Moisés ali, pande lá, aquela... Dá para fazer tudo de maneira bem tranquila, calma, ok? E vai ser interessantíssimo aí, tá? Conte conosco. Estamos aí, gente. Precisando da gente, tá aí nosso contato. 27, porque fala do Estado do Espírito Santo. 9930-8767. Desejando contactar-nos, é só falar conosco. Querendo aí curtir, compartilhar, comentar. Às vezes eu sinto falta, né? Comentário. Eu não sou de ficar pedindo curta, compartilhe, curta, mas diretrizes aí da plataforma dizem que o vídeo só é indicado quando há curtidas. Então, se você quiser curtir, dá essa força aí, né? Ajuda a gente aí, vai ser um prazer para que esse vídeo vá a mais pessoas, mais professores, mais alunos, mais pessoas que, assim como você e eu, amam o EBD, tá? Então, Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus, até a próxima aula, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, amém.